Você já deve ter visto o vídeo da Pérola de Aristóteles, mas vamos relembrar? Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Bom, muitos já fizeram pérolas sobre esse menino, né? Um pré-adolescente achando que conhece muito sobre a vida. Mas pouco ele sabe quem é Aristóteles, sequer se liga sobre a importância dele no mundo de hoje. Mas vamos falar um pouco então, para que quem sabe esse vídeo chegue até ele e ele aprenda um pouco do que é o Aristóteles e como ele impacta dentro da sociedade, né? Você já se perguntou o que significa ser feliz? Bom, para Aristóteles a felicidade não é apenas um sentimento passageiro, mas um estado de plenitude que envolve ética, lógica e um profundo entendimento da realidade. Ou seja, eu posso ser rico, feliz, eu posso ter status, glória, mas tudo isso ele tem que estar incluso a ética, a responsabilidade. Não basta eu ter dinheiro apenas enganando as pessoas, vendendo cursos e mostrando um caminho que não é o correto, né? Então Aristóteles ele focava muito nisso. Dá para ver que esse pré-adolescente sequer sabe o que é isso, né? Aristóteles ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de um dos mais grandiosos na história, o Alexandre o Grande, e uma das mentes mais influentes da história. Vamos conhecer suas ideias e entender como elas moldaram o pensamento ocidental. Nascido em 384 a.C., em Estagira, na Grécia, o Aristóteles entrou na Academia de Platão aos 17 anos. Após a morte de Platão, ele seguiu caminhos próprios. Por ele ser um estrangeiro, não ter nascido na Grécia Antiga, então ele não poderia assumir a Academia de Platão, a escola de Platão. E por não poder assumir, ele criou sua própria escola, influenciado muito por Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande, fundando sua escola, chamada O Liceu. Aristóteles foi um tutor de Alexandre o Grande, ensinando filosofia, política e ciências, influenciando um dos maiores conquistadores da história. Se você não sabe sobre quem foi Alexandre o Grande, sugiro que pesquise. Foi um grande conquistador. Essa relação mostra a força do conhecimento na formação de líderes. Então dá para ver o quão é impactante o estudo de Aristóteles, o ensinamento de Aristóteles, e quanto ela é importante, quanto a filosofia é importante. Eudaimonia, chamada assim por Aristóteles, conhecido por nós como felicidade, significa viver de acordo com a virtude. Não é apenas um prazer momentâneo, mas a realização do nosso potencial como seres racionais. Ou seja, não é só o processo da conquista, mas também a relação da importância do caminho, a virtude dentro desse caminho. É como eu comentei anteriormente, ter dinheiro não é ruim, mas de que maneira você conquista ele. E também Aristóteles falava sobre mesotes, a ideia do meio termo. A virtude está no equilíbrio entre os extremos. Coragem, por exemplo, é o meio termo entre a imprudência e a covardia. Isso nos ensina a buscar a moderação em todas as áreas da vida. E essa reflexão prática traz muito essa relação entre o que significa para nós hoje. Talvez seja buscar um equilíbrio entre trabalho e lazer, ambição e humildade, ou até entre a razão e a emoção. Então a ideia do meio termo proposta por Aristóteles é você compreender que o processo ele é importante e esse processo ele deve seguir processos de virtude. Esse é a busca pela eudaimonia. Então, segundo Aristóteles, uma pessoa que apenas está na busca do prazer, mas não existe um meio termo dentro desse prazer, e não importa o que eu faça para conquistar aquilo que eu quero para me trazer prazer, ele pode ser o quê? Enganoso. Então não será uma felicidade plena. Outra questão também que eu quero levantar aqui também sobre Aristóteles é a lógica e o método do pensamento. Aristóteles ele criou a criação da lógica formal, desenvolveu as bases da lógica que usamos até hoje
Ele introduziu o silogismo, uma forma de raciocínio que conecta premissas para chegar a uma conclusão. Em outras palavras, quando você assiste séries de policiais que a pessoa ela fica interrogando a pessoa que pode ser o criminoso ou não, eles fazem jogos de palavras para chegar a um silogismo lógico ou uma resposta mais próxima da verdade. Então, esse método da lógica é muito usado nos dias de hoje, numa entrevista de emprego, saber se a pessoa ela está mentindo ou não, numa relação entre amigos, né? Então, a lógica, o silogismo de Aristóteles, ele se enquadra muito nos dias de hoje. E quando nós entramos no pensar logicamente, nos ajuda a tomar decisões mais fundamentadas, evitando erros que surgem dos impulsos ou emoções momentâneas. Aristóteles também era muito crítico aos sofistas, mas, embora eu tenha duas versões de sofistas, mas eu entendo que a crítica dele era aquelas pessoas que apenas usavam palavras bonitas ou falavam bem para enganar pessoas, para aplicar golpe em pessoas. E cada vez mais a gente encontra isso nas redes sociais. Pessoas que se dizem influenciadores tentando te levar a um caminho que não é o correto, que não é o certo. Deixar claro aqui para vocês que a reflexão sobre a lógica na vida moderna ela é muito importante. E é fácil. Alguém nega a verdade, mas aí você vai ficar exposto a quem trazer a verdade? Aquela pessoa que está negando para ti? Complicado. Outra questão também que eu quero trazer aqui sobre Aristóteles é a metafísica, a busca pelo conhecimento. A importância da metafísica. Aristóteles chamava a metafísica de filosofia primeira, o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, eu estudo aquilo que ainda existe, o estudo da realidade. Ele buscava entender o que existe, por que existe e qual a causa de tudo, a causalidade. Isso, para vocês compreenderem um pouco mais, foi muito impactado dentro da própria ciência, que tenta buscar o quê? A causa de tudo, a origem da vida e entre outros conceitos. Dentro da metafísica de Aristóteles, existem conceitos chaves como as 4 causas, o material, formal, eficiente e final. O motor imóvel, que é a causa última de todo movimento no universo. Por que isso importa? A metafísica nos desafia a olhar além do que é imediato, questionando a natureza do nosso próprio propósito e do universo. Ou seja, por que é aquilo que eu estou assistindo ou por que aquela pessoa está negando o próprio Aristóteles? É isso que entra aqui dentro do questionamento metafísico. Lembrando, Aristóteles ele tenta fazer um estudo mais materialista das coisas. O seu mestre Platão estudava sobre a questão do corpo e a alma, o mundo material e o mundo imaterial. Já Aristóteles ele faz um estudo mais material das coisas e quer saber a origem das coisas e por que elas existem de fato. Então, para você entender um pouco sobre Aristóteles, basta você compreender que ele mostrou que a felicidade está na busca pelo equilíbrio, no uso da razão e na exploração do desconhecido. Suas ideias continuam a guiar debates éticos, científicos e filosóficos até hoje. E Aristóteles ele deixa uma frase muito impactante dentro do entendimento da ideia dele, que é: se você nega o conhecimento, você é guiado por quem detém esse conhecimento. Ou seja, a pessoa que diz que tal conhecimento não é importante, ela vai tomar as decisões por você mesmo. E aí você se torna um capacho, você se torna o próprio produto daquela pessoa, sendo manipulado, enganado a todo momento. E você está no caminho do equilíbrio, o caminho da felicidade, plenitude e virtude? Deixe aqui nos comentários a sua visão sobre as ideias de Aristóteles e como essas ideias podem nos inspirar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos explorar o mundo das ideias, o mundo do debate. Quero ensiná-los a sair fora da caixa.